E aí, bora esculpir? Hoje eu vou começar uma série de estudos que eu vou fazer para uma série de obras para outubro, para um evento aqui na minha cidade. E aí, toda vida que eu vou fazer uma escultura, eu sempre faço alguns estudos de preparação. Por exemplo, nessa vai ser uma figura que, além da figura humana, também vai ter a figura do cavalo. E para que eu consiga ter um maior aproveitamento do que eu vou fazer na escultura, né? Vai ser uma peça de mais ou menos uns 60, 70 centímetros. Vai ser um menino montado num cavalo, o cavalo vai estar correndo assim na cena. E aí, para eu poder fazer com maior clareza, fazer de uma forma mais fácil, quando eu for fazer a escultura, definir melhor minhas ideias, eu sempre gosto de fazer uma série de pequenos estudos, de pequenos sketches, para poder internalizar esses conceitos que eu vou ter que aprender para poder fazer um cavalo bem feito, né? Tem questão de anatomia, proporção, movimento, tudo para dar mais dinâmica e poder para ele, tá? E aí nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Bom, eu tô aqui agora com o notebook aberto com algumas imagens, tá? Que eu peguei da internet, tem várias imagens. E aí eu vou utilizá-las de referência, tá? Tem algumas de escultura, eu tenho algumas de cavalo, de verdade, certo? Basicamente eu digito cabeça de cavalo, que hoje eu vou focar só na cabeça dele. Digito cabeça de cavalo, ou então digito em inglês também no Google, e aí vou filtrando nas imagens que aparecem. Então bora lá. A primeira coisa que eu tenho que entender aqui é o formato básico, tá? Da cabeça desse cavalo. Então ele meio que vai lembrar um triângulo. Se a gente olhar de perfil assim, ó, de olhar de perfil, ele meio que vai lembrar um triângulo, tá? Então eu tenho que primeiro definir essa forma para que eu possa ter o restante dos detalhes na cabeça desse cavalo de uma forma muito mais fácil, tá? Então outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu sei que daqui para cá ele vai ter a questão da mandíbula, né, que é uma área muito forte no rosto do cavalo. Então eu venho aqui, ó, já vou colocando massa aqui, tá? Ó, coloco massa aqui, coloco massa também aqui do outro lado. Eu acho uma coisa assim muito óbvia, não sei se você pensa isso, quando eu falo para você que a gente tem que fazer um estudo prévio de quando a gente vai fazer uma obra, né, de um tamanho maior. Falando assim parece óbvio, né? Mas eu acho incrível como muitos iniciantes na escultura, eles não fazem isso. Uma coisa que é muito comum que eu vejo com os meus alunos é de o cara quer fazer, por exemplo, no nosso caso aqui, um cavalo, e ele já quer começar a fazer a escultura dele e pronto. Ele não faz alguns estudos prévios. E isso acaba dificultando e até frustrando, porque, pensa comigo, você não tem um costume de fazer cavalo, de esculpir cavalo, e aí você vai e já quer do começo, de primeira, né, como a gente fala aqui no Ceará, de primeira, acertar a escultura. E não funciona. Você vai ter muita frustração, muita coisa que você poderia evitar esculpindo a figura final, você não vai evitar. Então, aqui agora eu vou começar o pescoço. Ó. O que que eu faço? Eu já tenho mais ou menos aqui o tamanho da cabeça. Eu vou começar a desenhar esse pescoço de perfil. Ó. Vou pegar a massa aqui, ó, esticando a massa, tranquilo e calmo. E venho aqui e jogo a massa, ó, sem estar alisando, tá? Sem estar alisando. E aí, quando você evita de fazer esses estudos, esses sketches, esses esboços, você está, sem perceber, prejudicando, tá, o seu tempo de aprendizado. Porque você fazer um sketch desse,
é muito mais fácil, muito mais rápido do que você fazer uma figura de tamanho maior. E aí imagina comigo, você quer aprender a fazer escultura, mas você não tem tempo, né? Então, o que que é mais fácil? Você fazer uma figura desse tamanho ou você fazer uma figura maior? O que que vai levar mais tempo? Me diz aí. É claro que é a figura maior. E além de você conseguir economizar tempo, você também consegue praticar muito mais todos esses conceitos que são responsáveis por dar vida à sua escultura, tá? A gente acha que são os detalhes que vão. Tem aquela frase, né? Que os detalhes fazem a diferença. Só que assim, para o detalhe funcionar, o que vem antes do detalhe, que é o básico, ele tem que estar muito bem executado. Então, na escultura, se eu não tenho, por exemplo, essa proporção aqui, ó, se eu não tenho essa proporção bem definida, tá? Dessas três partes aqui da cabeça do cavalo, se eu não tenho isso definido, eu posso colocar o olho, eu posso colocar diversas informações aqui da cabeça desse animal e não vai ficar legal, não vai funcionar, tá? Então é aí onde entra você investir, tá? Eu não vou dizer nem gastar tempo, mas você investir tempo para fazer essas figuras menores. Ainda mais se você é alguém que não tem tempo por conta da rotina pesada, não consegue dedicar horas por dia para fazer esses estudos. Tá? Eu mesmo, como escultor profissional, eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho toda a parte de marketing, eu tenho a parte das encomendas, eu tenho a parte de atendimento ao cliente, molde, cópia, entrega, tudo isso. E acaba que meu tempo, ele fica limitado para eu poder fazer só obra autoral. Quando eu tenho tempo, lógico, e eu tenho mais tempo do que uma pessoa que tem um trabalho normal, eu consigo fazer isso e tal. Mas mesmo assim, eu invisto boa parte do meu tempo em fazer essas peças menores, porque através delas eu consigo otimizar o meu aprendizado. Eu lembro que quando eu comecei a fazer escultura realista em 2011, fiz um curso e tal, e aí de 2011 até 2013, eu fiquei meio não, eu fiquei obcecado em fazer escultura. Boa parte do meu tempo era fazendo escultura. E eu tive um aprendizado muito rápido, porque eu consegui colocar muitas horas de prática em pouco tempo. E a principal coisa que me possibilitou fazer isso, ter um aprendizado mais rápido, foi a questão de fazer essas figuras menores. Eu fazia muito sketch de estudos de anatomia, de estudos de figura de corpo inteiro, de animais, só de rosto, só mão. Eu fazia estudos menores e isso me possibilitava ter um, uma velocidade muito maior em prática e em resultado. É o que eu vou fazer agora. Eu fiz aqui o pescoço, né? Eu estabeleci pelo perfil, coloquei mais volume, ó, tá vendo que ele tá com mais volume. E agora, depois que eu fiz essa marcação aqui desse lado e desse outro lado, para dividir isso aqui em três partes, aqui tem que ser mais estreito. Então o que é que eu faço? Ó? Eu venho com o meu dedo e vou retirar, ó, a massa. Aqui, ó, retirei massa. Porque aí eu vou deixar essa parte larga, essa parte mais estreita e essa parte mais larga. Então ele vai ficar mais ou menos com esse aspecto aqui, ó. Que eu vou tirar mais, ó, aperto mais. E vou criar, ó, esse formato aqui. E aqui embaixo eu vou tirar mais um pouco, ó. E aqui eu vou deixar mais largo. E o que que vai acontecer aqui no olho? Esse olho ele tem que se destacar mais. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, ó. Vou pressionar aqui para baixo, ó. Os dedos mesmo. Pressiono aqui. Vou colocar esse olho dele mais para trás aqui, ó.
subo aqui pressionando com o dedo assim. E aqui na parte da orelha, eu venho com um pedaço de massa. Vou adicionar aqui, ó. Pega esse outro pedaço que tá aqui. Vou precisar de mais massa aqui, ó, na frente. Adicione mais, ó. Eu não tenho medo de errar aqui, tá? Se eu cometo um erro, é muito fácil. Eu venho e adiciono massa, removo massa, tá? A plastilina, a argila, ela permite que eu erre. E errando, eu entendo que na verdade não existe erro, tá? Não existe erro. Tudo é um aprendizado, certo? Eu só vou conseguir acertar a proporção desse olho se eu tentar estabelecer ele. E ao tentar estabelecer, é quase certo que eu vou errar, tá? Mesmo depois de muito tempo de prática e tal, isso pode acontecer. Porque às vezes é só uma questão de distração e tal. Mas a massa, ela me permite errar e corrigir a qualquer momento. Então, vou vir aqui, ó. Vou cavar só um pouquinho aqui. Vou deixar mais um volume aqui, ó, na parte onde seria o zigomático dele. Aqui eu coloco mais massa. Aqui eu vou colocar mais também. Vamos ver como é que ele tá. E lembre de estar sempre olhando, tá? De todos os ângulos, certo? Todos os ângulos. Nunca olha de um ângulo só, tá? Ó, vou olhar ele aqui de cima, ver como é que ele tá. E o que que eu vou fazer agora? A cabeça dele tá reta, as orelhas tão retas também. Eu vou dar uma inclinação no pescoço dele, ó. Vou pegar aqui, vou fazer só isso aqui, ó. Vou inclinar ele aqui pro lado. E a orelha também eu posso dar um pouco mais de movimento. Eu tô com um pouco de distorção aqui, porque a câmera tá bem próxima. Mas depois eu faço um outro vídeo dele num ângulo mais distante, tá? Isso é uma dica muito importante, tá? Quando você for selecionar sua referência, presta bastante atenção, porque às vezes a foto ela tem uma distorção. E isso vai causar uma percepção errada na hora de você olhar para sua referência e na hora de fazer a sua escultura. Uma coisa que já aconteceu muito comigo foi eu selecionar uma referência de forma errada. E aí, quando eu fui fazer a escultura saiu com a perspectiva. Sendo que, na verdade, era só uma distorção da imagem. Ó, aqui no nariz, tá? Esse daqui, ó. Aqui também, ó. Adicionar um pouquinho mais aqui. Então, esse é um processo bem solto. É um processo onde eu vou estudando, vou me familiarizando com o formato, nesse caso aqui, com a cabeça do cavalo. Ó, fazendo aqui a boca. E ao fazer várias peças menores, que nem essa, eu consigo ter um resultado muito melhor quando eu vou fazer
a minha figura maior. Eu vou compartilhar também o processo de fazer essa figura maior aqui. Vai ser bem legal. Aqui, ó. Agora vou adicionar um pouquinho de informação aqui na lateral do rosto dele. Aqui, ó. Aqui também. Aqui também nessa outra parte. E agora eu vou vir com a massa e vou adicionar os pelos aqui da crina. E vou apenas adicionando aqui. Galera, sem pressa, tá? É um processo tranquilo. Deixa eu aqui na parte de trás, ó. Adiciono um pedaço de massa e dou uma mesclada com ele e o pescoço do meu cavalo. Eu vejo que aqui já precisa mais, ó. Coloco mais massa. Vou só adicionando aqui. Tá? Adicionando, ó. Sempre em pedaços pequenos, tá? Sempre em pedaços pequenos. Aqui também, ó. Aqui. Mecha por mecha, eu venho adicionando aqui, ó. Se quiser fazer um volume um pouquinho menor do cabelo, ó, venho aqui, venho com essa ponta aqui que é um boleador. E vou fazendo o que o meu dedo ele não conseguiu fazer. Aqui o nariz dele tá torto, vou adicionar um pouquinho mais de... cavar um pouquinho mais aqui na frente, ó. E agora, vou vir com um pouquinho de água, sabão, detergente. Olha aqui a ponta do dedo, ó. E vou alisando aqui.
Vem aqui, vou cavar só um pouquinho aqui dessa orelha, para gerar uma sombra aqui. Tá. Tirar mais um pouquinho, ó, que eu já começo a utilizar a ferramenta, que meu dedo não alcança. Vou ajeitar aqui a ponta do nariz. E nesse estudo, eu vou deixar ele só até aqui. Não vou adiantar mais do que isso. Vão ter outros que eu vou fazer, que eles vão estar mais adiantados. Vou fazer, acho que alguns maiores, tá? Mas esse, por enquanto, é só até aqui. Dá mais um volume aqui no cabelo, aqui na parte de trás. Então é isso. Bora esculpir.